Senhor, né? A gente busca a Deus e muitas das vezes as coisas que a gente pede a Deus não acabam acontecendo na nossa vida. E o crente também passa por muita luta, muita prova, né? Muita perseguição. E às vezes acaba sendo um fardo um pouco pesado. E a gente acaba meio que culpando a Deus. A gente acaba perguntando a Deus por que isso está acontecendo, por que Deus está deixando isso acontecer na nossa vida. Mesmo a gente buscando, adorando, fazendo a vontade dele. E essas coisas de ruim, né, acaba acontecendo na nossa vida. E a gente fica perguntando a Deus, né, se questionando por que mesmo servindo a Deus essas coisas acontecem. E eu parei assim para pensar, eu falei, mas será que realmente as coisas ruins, as consequências ruins da nossa vida, será que realmente Deus tem culpa? Será que Deus é culpado da gente sofrer aqui na terra, sofrer por algum motivo, por alguma perca, alguma coisa do tipo, e a gente não tem culpa? Será que a culpa é toda de Deus para a gente estar sofrendo, mesmo buscando ao Senhor, e nada daquilo que a gente prevê, que a gente planeja acontece? Então eu fiz esse questionamento e eu preparei um mini estudo aqui sobre isso, porque mesmo a gente buscando ao Senhor, nós ainda assim sofremos. Então vamos ler em Gênesis 1:26, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Pai. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Vamos continuar. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, serve para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave do céu, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui nós vemos em Gênesis 1:26 a nossa criação, né? Quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher. Então aqui, para nós entendermos melhor, aqui fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a primeira vez, confesso para os irmãos, que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu achei que, tipo assim, Deus se olhou, viu, né, a imagem dele e replicou a imagem dele em nós. Como for supor, alguém vai criar uma escultura. O que ele faz? Ele vai fazer um ser humano, só que ali é um ser humano de escultura, mas é uma imagem de um ser humano. Só que na verdade, quando a palavra de Deus fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tem um corpo. Deus é glorioso, Deus tem, né? Deus é um ser de luz, então ele não é carnal que nem nós, mas como se ele olhasse para nós e nos criasse como ele é, mas na verdade não é. Deus não é assim como nós somos, né, no corpo físico. Deus, na verdade, na palavra de Deus fala que Deus é um Deus invisível, né, que ninguém o pode ver. Na palavra de Deus fala que ele é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, ele não tem uma forma aparente que a gente vê. Ele é um Deus invisível. Mas quando foi Moisés, né, que foi questionar a Deus, né, que queria ver a face do Senhor, Deus falou para Moisés que ninguém pode ver a face dele, porque se algum dia alguém ver a face dele, certamente morrerá. Por quê? Porque Deus é um ser tão glorioso que a glória dele é tão, vamos dizer assim, tão forte que nenhum ser humano consegue ficar de pé, né, perante a face do Senhor. Mas Deus, ele sempre apareceu na Bíblia de várias formas, que nem quando ele conduziu o povo no deserto, né, o povo de Israel no deserto, foi a coluna de fogo à noite,
durante o dia, né, a nuvem para, né, proteger ali. Aleluia a Deus. Ele também apareceu para Jacó na sarça. Não, Para Moisés, né, na sarça. Apareceu na sarça e assim também, como ele também apareceu, né, para Jó. Não foi para Jó. Apareceu, né? Verdade. Para Jó também. Foi para quem que quando ele desceu com 2 anjos no céu? Abraão, isso, verdade. Ele também já desceu, ele se tornou, né, carne e desceu ali para falar com Abraão e tomou, né, participou ali da ceia na casa dele. Então a Bíblia mostra várias formas que Deus apareceu, mas nunca na sua forma verdadeira, porque ele mesmo falou para Moisés que ninguém pode ver a sua face, né? Então, aqui, quando fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, quer dizer o quê? As características do Senhor. Quer dizer que nós fomos criados, vamos dizer, com as razões do Senhor, o sentimento, né? Por exemplo, o amor, a capacidade de pensar, de raciocinar, a capacidade de criar, né? Mas não quer dizer que é uma forma física, e sim semelhança, né, aos sentimentos do Senhor. Então Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Para quê? Para que nós pudéssemos, né, ter, né, comunhão com Ele, né? A princípio Deus nos criou para poder cuidar da sua criação, né? Porque Ele falou aqui para nós dominar, que nós íamos dominar sobre as aves do céu, né? Os animais da terra, todos os répteis, os animais do mar. Então, a princípio, quando Deus criou o ser humano, Ele criou para poder, né, cuidar da sua criação. Mas não que, vamos dizer assim, o ser humano ele ia comer, dormir e acordar, dormir e acordar, e Deus estaria ali cuidando dele. Não. O que Ele falou? Multiplicai-vos, né? Ou seja, encher toda a terra, se multiplicar, criar civilizações, usar a capacidade que Deus deu para criar, né? Para criar, vamos dizer assim, moradias, né? Ele deu os recursos, né, da natureza para o ser humano poder manipular, poder criar, né? Para assim poder viver e assim continuar vivendo, se multiplicando e formando civilizações e deixando a sua descendência, né? Quando Deus fala que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe se ajuntar à sua mulher, ou seja, eles vão se casar e ser uma só carne e assim multiplicar, e assim conforme vai passando de geração em geração, né, deixando a sua descendência na terra. Então, o propósito principal do Senhor, o propósito inicial do Senhor para o ser humano era isso. Ele amou tanto, né? Como eu posso dizer, nós que não somos pais, eu mesmo não sou pai, mas eu posso dizer que eu já amo meu filho, né? Quando eu tiver meu filho, eu vou amá-lo, e eu já amo, mesmo eu não tendo. Então Deus, quando imaginou o ser humano, Ele pensou assim. Ele já amava o ser humano no seu coração, né? Mesmo sem ter o criado. E mesmo quando o criou, aí que ele, né? Com certeza Deus ficou muito feliz com a criação dele. E ali, ele estava ali amando a sua criação, tudo que ele criou, porque na palavra de Deus fala que Deus viu que tudo era bom. Ou seja, tudo que Deus criou é perfeito, né? Glória a Deus. Então, ali foi o propósito inicial, né? O principal propósito de Deus ter nos criado. Mas Deus, ao nos dar, né, o entendimento, a razão, a nossa alma, que é o nosso cérebro, né, que nós pensamos, raciocinamos, fazendo escolhas, né, nós podemos compreender, e assim Ele também, ao Ele nos dar essas capacidades, veio também o livre-arbítrio. Deus não criou um ser humano remoto ali que programou, eu vou programar para você fazer isso o dia todo, descansar e amanhã também o dia todo. Não. Deus fez o ser humano com livre-arbítrio. Ele podia não fazer só aquilo que foi ordenado para o Senhor, mas também fazer outras coisas, ou seja, ter escolha. Ele podia fazer escolha do que, sei lá, ele ia fazer em um dia, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Então, Deus não deu o livre-arbítrio. Só que na palavra do Senhor também, em Gênesis, fala que Ele colocou 2 árvores no jardim. Ele fez o jardim do Éden, colocou o ser humano lá para cuidar do jardim, mas Ele também criou 2 árvores. Ele plantou 2 árvores no jardim. Vamos ler aqui em Gênesis 2:9. Amém? Amém.
Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Amém. Então aqui na palavra do Senhor nos mostra que Deus, além de ter feito tudo o que era bom, né, toda árvore frutífera boa para comer, para consumo do ser humano, Ele também colocou duas árvores no jardim do Éden. Ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao criar essas duas árvores, eu dei uma estudada e alguns teólogos falam que ele colocou essas duas árvores, vamos dizer assim, de propósito, para testar a capacidade do ser humano, se realmente o ser humano eles vão dizer assim, obedecia a sua voz, né? Obedecia os mandatos dele, o que ele mandava, o ser humano obedecia, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe o que é bom para nós, então a gente não basta questionar ao Senhor, né? A gente tem que compreender e saber que Deus ele é perfeito, né? Tudo que Deus planeja para a nossa vida é perfeito. Não tem como dar errado, por quê? Porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele sabe das consequências futuras. Então sempre Ele vai querer o melhor para nós. Ele sempre vai nos dar aquilo que lá na frente vai ser bom para nós. Mas quando Ele colocou essas duas árvores no Jardim do Éden, Ele estava ali, eu acredito que Ele estava testando para ver se realmente o homem, o que Ele criou ali, dava dava ouvido à sua voz. E qual foi essa ordem que Deus deu ao ser humano? Está em Gênesis 2,16. Aleluia, Jesus. Que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Amém? Amém, Jesus. Então aqui Deus deu uma ordem ao ser humano, ao Adão e Eva, né? Que foram os primeiros seres humanos que Ele criou. Na verdade, eu acho que quando Ele deu essa ordem só existiu o Adão, né? Eu acho, se não me engano, só existiu o Adão, não existia a Eva ainda. Aí Ele deu essa ordem para Adão. E ele falou que se ele desobedecesse aquela ordem, ia ter uma consequência. E qual seria essa consequência? Ele ia morrer. Mas esse morrer, qual é esse morrer? Esse morrer quer dizer esse morrer físico, que nem a morte que nós conhecemos hoje, quando alguém falece? Não. Ele quis dizer ali que, vamos dizer assim, quando duas pessoas se casam, eles formam uma aliança. E quando algo acontece, que vamos dizer assim, uma traição, essa aliança é quebrada. Por mais que aqueles dois ali, eles ainda conversam, né, ou pode até mesmo continuar morando junto, o marido ou a mulher perdoar, mas ali infelizmente aquela aliança foi quebrada. Então, o que é um morrer aqui para o ser humano? Vamos dizer assim, ele vai ter algo que vai romper ali a comunhão dele com Deus. O lado espiritual do ser humano, que é a comunhão com Deus, ia ser rompida. Não que assim que ele comesse, vamos dizer assim, ele cai duro, ele ia morrer. Não. É isso que ia acontecer. Ele ia perder a comunhão perfeita com Deus, que Deus criou o ser humano para ter a perfeita comunhão com Ele, né? Então, ali Deus deu uma ordem. E através dessa ordem, Deus ali falou com Adão, para testar Adão, né? Para ver se Adão realmente saberia fazer a escolha correta, né? Então, Adão, quando ele ouve isso do Senhor, ele, né, com certeza ele deve ter falado, então, dessa árvore eu não vou comer, porque o Senhor, né, o meu Criador, está me falando para mim que se eu comer aquele fruto ali, eu vou morrer. Mas Deus criou, né, depois de Adão, criou a mulher, né, e também, com certeza, a mulher também, por né, ser criação do Senhor, Deus deve ter falado para ela também não comer daquele fruto, né? Adão e Eva não comer daquele fruto. Mas Adão e Eva, eles fizeram algo errado, né? Porque, como eu disse, a gente tem um livre-arbítrio. Deus nos deu um livre-arbítrio de fazer a nossa escolha. Ou seja, quando nós fazemos a nossa escolha, nós somos responsáveis, né, pelas consequências que aquela escolha pode trazer, né? Então, Eva deu ouvido à serpente, né? Não vou
aprofundar muito na explicação, porque todos nós sabemos que a serpente é o antigo, né, é o diabo, a antiga serpente. E para explicar melhor, né, a queda, por que Satanás foi expulso, né, do céu e tudo, vai levar um tempinho a mais. Então vamos deixar para a próxima. Então quem que deu a mulher, né, deu ouvido à serpente, a Satanás. E o que Satanás falou, né? Então vamos ver aqui em Gênesis 3, 4, 5. Amém? Amém. Amém. 3, 4, 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que do fruto dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, aqui no 5, mostra que o único que ali realmente sabia da existência do bem e do mal era só o nosso Deus, né? Era só o Senhor. Mas a serpente, né, astuta, ela falou ali para a mulher que Deus estava, vamos dizer assim, enganando, Deus estava mentindo para ela, que ela não ia morrer, e que Deus, vamos dizer assim, ele estava temente que ela iria ser como ele, né? Eva e Adão ia ser como Deus, né? Então a serpente ali falou a Eva, e infelizmente qual foi a escolha que Eva fez? Foi dar ouvido a Satanás, ouvidos à serpente. Então ela foi lá e comeu do fruto. Só que assim que ela comeu, eu creio que pela palavra dá para entender que nada aconteceu, porque até isso ela foi, né, até Adão com o fruto na mão, praticamente chamou Adão, e ali nada tinha acontecido. Ela continuava ali normal, da maneira que Deus criou. Mas olha que interessante, que quando ela deu o fruto, que ela também a serpente conseguiu convencer a mulher a comer do fruto, e a mulher também conseguiu convencer Adão, o homem, na hora que ele comeu o fruto, aí sim veio, né, os olhos deles foram abertos, e eles tiveram ali conhecimento do bem e do mal. E qual foi a primeira coisa que eles reconheceram quando, né, os dois comeram do fruto? Eles reconheceram que estavam nus. Ou seja, ali, vamos dizer assim, já foi perdida a inocência. Eles estavam ali no jardim do Éden com a inocência de uma criança, né? Eles estavam ali na dependência, como se Deus fosse, né, o pai e a mãe deles, né, ensinando como viver na dependência de Deus. Mas na hora que eles comeram daquele fruto, aquela inocência ali foi perdida. Ou seja, se abriu os olhos, eles perceberam que estavam nus, eles ficaram envergonhados, né? Quando uma criança vai numa piscina, se ela entrar, né, nua na piscina, ela não tem vergonha nenhuma. Agora um adulto não. O adulto já sabe que é errado, né? Porque já tem a malícia na mente, né? Já sabe que aquilo ali está errado, que vai causar constrangimento aos outros, né? E pode levar até a pessoa a pecar. Então, quando eles olharam um para o outro e reconheceram que estavam nus, é isso que quer dizer, que, né, que ali a mente deles, vamos dizer assim, já se tornou a mente de um adulto, né, uma pessoa maliciosa, né, a malícia já entrou na mente. Então o que eles fizeram, né, para esconder as vergonhas deles, né? Eles foram lá e fizeram roupa para eles, né, pegaram, né, as folhas ali e colocaram em volta das suas partes íntimas para esconder, né, porque eles estavam com vergonha de estar nu. Só que Deus, né, a palavra do Senhor fala que quando eles fizeram isso, veio a voz do Senhor, Deus estava passeando ali, né, no meio do jardim e procurando por eles. Só que Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles se esconderam do Senhor. E quando Deus os achou, perguntou o que eles fizeram, né? E um ficou julgando, o homem jogou a culpa na mulher e a mulher jogou a culpa na serpente, né? Que foi, né, usada pelo diabo, por Satanás, para os enganar. Então, Deus, vendo que realmente ali os olhos deles foram abertos, eles estavam tendo conhecimento do bem e do mal, o que Deus fez? Que eles estavam ali envergonhados porque eles estavam nu. O que Deus fez? Deus foi lá, matou, né? Matou um bicho, não sabe o que era, né? Matou um bicho e fez túnica, fez roupa para eles, né? Mas, como eu disse, toda a escolha nossa, né, tem a consequência. E qual foi a consequência dessa escolha? Está em Gênesis 3, 23 e 24. Amém?
Glória a Deus. Aleluia, Pai. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o ser humano ali, ele só teve, vamos dizer, a oportunidade de fazer a escolha, fez a escolha errada, né? Ele só comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas não da árvore da vida, né? Deus não permitiu que ele comesse da árvore da vida, porque se ele tivesse comido também da árvore da vida, ele se tornaria, a gente, né, hoje seria imortal, a gente não iria morrer, mas Deus não permitiu e os lançou fora. Então, isso que aconteceu com ele ser lançado fora do jardim do Éden, isso aí é uma consequência da escolha errada que ele fez de desobedecer ao Senhor, a ordem do Senhor. Então, naquele momento ali, vamos dizer assim, que a aliança com Deus, de Adão e Eva com Deus, foi quebrada. Mas, mesmo eles pecando, né, os seus olhos sendo abertos, tendo conhecimento do bem e do mal, Deus os abandonou? Deus os deixou? Não. Você vê, né, como Deus é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que mesmo, né, desobedecendo ali a ordem dele, mostrando ingratidão com o Senhor, né, com o nosso Deus, mesmo assim ele amava, né, o ser humano assim como ele nos ama até hoje, né? Deus tem um amor tão grande pela nossa vida, Deus é tão misericordioso que nós não merecemos essa graça do Senhor, né? Essa misericórdia. E se nós olharmos para trás, nós, né, como pecador, a gente já fez tanta coisa errada na nossa vida, né? Tantas escolhas erradas e infelizmente muitas consequências ruins, e algumas até nos acompanham até hoje, né? Muitas, né, escolhas erradas que nós fizemos tiveram consequências ruins, e essas consequências nos afetam até hoje, né? Mas é por isso que a gente tem que pedir graça ao Senhor, né? Pedir misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida, para que nós possamos prosseguir, e que Deus, né, para pedir para Deus nos perdoar, que isso não venha, né, atrapalhar a nossa vida, né, com Ele, de comunhão com o Senhor, que na palavra do Senhor fala que quando nós pedimos perdão com o coração sincero ao Senhor, Ele lança, né, no mar do esquecimento tudo aquilo que nós fizemos de errado, né? Tudo que nós praticamos de errado, né? O Senhor lança no mar do esquecimento. Mas como toda escolha tem uma consequência, infelizmente, né, as consequências vai acontecer. Então, muitas das vezes não. Eu falo que tudo que acontece de ruim nas nossas vidas não é culpa do Senhor, é escolha nossa mesmo. Nós, talvez lá atrás, a gente fez uma escolha, Deus deu, vamos dizer assim, né, as opções para você escolher, e você escolheu a opção errada, e infelizmente a gente sofre, né, até hoje com essa escolha, e aí por não achar uma forma, né, de sair daquele mal, de sair desse sofrimento, a gente começa a querer, né, colocar a culpa em Deus, ficar questionando ao Senhor por que a gente sofre, por que eu estou sofrendo, porque, vamos supor, porque eu busco tanto, né, ter uma vida próxima, eu busco tanto, né, ter algo, ter alguma coisa na vida, né, que me faça, né, vamos dizer assim, ser estável aqui nessa terra, e não consigo. Por quê? Porque talvez tenha sido uma escolha que você fez no passado, e infelizmente essa escolha te trouxe, né, ao caminho que você está hoje. Mas nós não podemos ficar, né, olhando para trás, né, ficar vivendo, vamos dizer assim, vivendo do passado. Nós temos que seguir aqui a cabeça, seguir em frente, e sempre pedindo misericórdia do Senhor, e não ficar questionando, perguntando para Deus por que Deus está deixando isso acontecer na nossa vida. Muitas das vezes Ele pode até deixar acontecer algo de ruim na nossa vida, mas por quê? Porque para Ele mostrar que aquilo que a gente estava pedindo, querendo, não é, né? Não ia ser necessário para a nossa vida, podia até lá na frente também até nos afastar dele, né? Fazer com que nós se apegássemos àquilo que estava pedindo e esquecer do Senhor. Então, aqui, quando Deus lançou Adão e Eva fora do jardim, Deus não os deixou. Deus continuou falando com eles. Tanto que em Gênesis 4, 3, 7, amém? Em Gênesis 4, 3 ao 7, diz assim: E aconteceu
ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, ou seja, aqui ó, Deus ainda falava, mesmo o Adão e Eva tendo pecado, o pecado tendo entrado no mundo, mesmo assim o Senhor ainda falava, Deus ainda buscava a maneira de os guiar pelo caminho certo, pelo caminho correto. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Então, aqui já nos mostra que Deus nunca abandonou, mesmo o ser humano ter tido pecado, tido caído, Deus continuou ali os guiando, mesmo eles tendo essa escolha, essa infeliz escolha de desobedecer a ordem do Senhor e dar ouvidos a Satanás. Por isso que hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado, com o que nós ouvimos, com as pessoas que falam com a gente, muitos mesmo estão dentro da igreja, fala que Deus está falando, mas temos que tomar muito cuidado, porque pode ser algo do coração, e não Deus está falando. Por isso que muitas das vezes quando passam profecia pra gente, muitas das vezes fala que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, mas será que realmente é Deus que está falando? Temos que ter muito cuidado. Não estou querendo dizer que é Satanás falando na boca da pessoa, mas hoje em dia tudo que é falado para nós, ainda a partir do irmão dentro da igreja, nós temos que pedir confirmação do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor para pedir confirmação, para se aquele realmente for o Senhor que falou, Deus vai te mostrar. E você vai entender que foi o Senhor que falou, e sim, você pode tomar posse daquilo ali que foi passado para você. Então, aqui nós vemos que mesmo Adão e Eva tendo tido caído, o pecado entrado no mundo, ainda assim Deus não os abandonou. Mas Deus, desde o começo, assim quando o pecado entrou no mundo, até antes da vida de Jesus, Deus tentava de todas as formas guiar o seu povo, mostrar o caminho certo, o caminho correto. Ele enviava juízes, enviava reis, enviava as pessoas que ele usava para mostrar o caminho, Mas infelizmente, como o ser humano tem, o pecado, essa vida pecaminosa que nós temos, a carne, e a mente também, que não foi aberto os olhos, infelizmente, nós temos essa natureza pecaminosa. Então, mesmo o Senhor tentando guiar de todas as formas o seu povo, mostrando a forma correta que era para agir, para andar na sua presença, andar nos seus caminhos, mesmo assim o ser humano muitas das vezes desviava, tanto que Israel ficou 70 anos cativo, por causa dos erros que eles cometiam, Deus ali mostrando para eles, mas mesmo assim eles não seguiam a palavra do Senhor, mesmo muitas das vezes esqueciam do Senhor, colocava Deus estranho no lugar, mesmo sabendo que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus vivo, mesmo assim eles abandonavam a Deus e faziam Deus de pedra, deuses estranhos para eles cultuar, como se fosse o Deus que os criou, mas na verdade não era. Deus ali, então teve um momento que Deus, muitas das vezes Deus falou ali, já fiz de tudo, estou guiando esse povo, mas esse povo não me obedece. Esse povo, é um povo que não quer ouvir minha voz, mas mesmo assim Deus sempre, tinha misericórdia, tinha piedade do seu povo. E mesmo assim enviava pessoas para libertar, para mostrar o caminho certo. Então Deus fez de todas as formas para tentar mostrar para o ser humano o verdadeiro caminho, e que quem estava falando era Ele, mas muitas das vezes, infelizmente, o ser humano não deu ouvido. Então Deus, vamos dizer assim, Deus deu uma última palavra, vamos dizer assim, essa vai ser a minha última palavra. Ou seja, Ele enviou o seu Filho aqui na Terra, para que mostrasse o que realmente Deus queria com o ser humano, que era salvar. Que mesmo o ser humano tendo pecado, tendo caído, Ele queria salvar o ser humano. Então, Jesus Cristo foi, vamos dizer assim, a última chance que Ele deu ao mundo. Tanto que a gente vê aqui em João 3:16 ao 17. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, tu és fiel, Senhor. Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, João 3:16 ao 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Deus, aleluia, então, Pai. aqui tá, na palavra do Senhor fala que Deus enviou Jesus ao mundo para nos mostrar o caminho da salvação, né? Que nós tínhamos ainda assim redenção, né? Nós tínhamos a chance, né, de conseguir ter a vida eterna. Lembra da árvore da vida que Deus deixou lá no Éden, mas fechou lá, não deixou ninguém encostar, colocando a espada de fogo e os anjos? Então, é essa árvore da vida, é o fruto que vai dar a vida eterna. Mas para poder chegar até Deus e ter a vida eterna, nós temos que fazer o quê? Fazer o que o Filho dele veio, né, ao mundo. Aleluia. A palavra do Senhor fala que Jesus fala que nós temos que ser imitador dele. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fez, ele não pecou em nenhum momento, né? Jesus, ele foi firme do começo ao fim, obedecendo ao Pai e mostrando, né, a glória do seu Pai, a glória de Deus, né? O que Deus realmente queria com o ser humano, que era salvar. Deus criou o ser humano para viver feliz, para viver, né, eternamente. Se o ser humano não tivesse pecado, nós iríamos viver eternamente, né? Mas infelizmente o ser humano pecou e perdeu essa oportunidade, né? Então, só em Jesus nós podemos encontrar, né, a vida eterna. Glória, né? a Deus. Então, o estudo sobre o porquê que nós sofremos no mundo é isso. Porque lá no começo o ser humano teve a oportunidade de não dar ouvido à serpente, de não desobedecer à voz do Senhor, mas infelizmente por conta de uma escolha errada que Adão e Eva fez, infelizmente hoje nós sofremos. E por que nós sofremos? Porque Deus permite a gente sofrer. Porque senão a gente não vai ficar dependente do Senhor, né? Nós sofremos, Deus permite a gente muitas vezes sofrer, passar por problemas, porque a gente vai ficar o quê? Mais íntimo ao Senhor. A gente vai buscar mais o Senhor, buscar mais a sua misericórdia, a sua presença, pedir, né, para Ele nos guiar, nos dar força para passar. Na palavra do Senhor fala que nós passamos pelo deserto, mas nós não permanecemos no deserto, né? Então, quando nós estamos passando por um momento de luta, de sofrimento, é porque Deus quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele, que buscamos mais ainda, que nós ficamos dependentes do Senhor. Então, quando acontecer algo de ruim conosco, quando estivermos passando por uma luta, por um sofrimento, não ficar questionando o Senhor por que Deus está permitindo. Então agora a gente entende que tudo que acontece nas nossas vidas é para nós ser dependente do Senhor. Para cada dia mais a gente crer na palavra dele, em seu Filho, né, que veio a esse mundo e que tirou o pecado do mundo, né? Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, ele levou consigo as nossas dores, os nossos pecados. Tanto que você vê que Deus é tão perfeito, né? Deus é tão maravilhoso que Deus, ele não suporta o pecado. Que quando Jesus ele estava na cruz ali e estava, vamos dizer assim, falecendo, todo o pecado no mundo foi, né, colocado em Jesus. E ali Deus, vamos dizer assim, que meio que se desligou de Jesus, porque Deus não suporta o pecado. Deus abomina o pecado. Então Jesus estava ali tomando sobre ele todos os nossos pecados, estava levando junto com ele. E ali nós estávamos sendo, né, purificados, né, para a redenção. Então, ali naquele momento chega que Jesus falou assim, como que é? Lama sabachthani, assim? Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, naquele momento Jesus percebeu que Deus não estava mais, né, em comunhão com ele. Ele não estava mais em comunhão com o Pai. Então naquele momento ele estava sozinho. Por quê? Porque ele levou sobre si o nosso pecado. Então, quando nós olhamos, né, quando tem a Santa Ceia, nós lembramos da morte de Cristo na cruz, pelo que ele fez por nós. Então nós só devemos, né, agradecer esse Deus maravilhoso. Aleluia! Que mesmo, né, a gente sendo pecador, a gente sendo falho,
e ainda assim Ele nos ama e deu seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz, né? Então, esse é o estudo que eu trouxe para os irmãos, que fala sobre o porquê, né, nós sofremos aqui nessa terra. Então, aqui a gente entende um pouco o porquê desse sofrimento. Não que digamos que nós temos culpa, né, mas assim, por conta de uma escolha errada que Adão e Eva fez, toda a humanidade, né, sofre até hoje por conta dessa escolha errada. Então, esse é o meu estudo e eu queria agradecer em nome de Senhor Jesus essa oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia.